Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do Fast Talks. Eu sou o Dado Maroc, Head de Fundos e Previdência Privada na Fast Capital. Antes de eu anunciar o nosso grande convidado, olha, não tem nada a ver com os outros convidados, mas hoje é um dia muito especial pra gente. É um grande gestor, muito respeitado no mercado. Antes de eu anunciar quem é ele, queria dar as boas-vindas para Juliana Mioto, a minha colega de bancada. Tá animada para hoje, Ju? Muito, muito. Olha, o nosso convidado, admiro ele das antigas. Não vou dizer o tempo para não entregar a minha idade aqui, mas é desde lá de trás. Então, a gente estava ansiosa por esse episódio. Galera, hoje o papo é com um dos gestores mais respeitados do mercado brasileiro. Alguém que enxerga o mercado global com muita profundidade, traduz isso em investimentos e ideias simples. Acho que vão ser bem interessantes e fáceis de entender para o público em geral. A gente recebe hoje José Rocha, sócio e CEO da Dália Capital, gestora referência em macro e renda variável. Então, tem uma ampla experiência nas mais diversas classes de ativos. Zé, antes de a gente começar, eu queria que tu contasse um pouco da tua trajetória, como que nasceu a Dália e como que tu te move nesse mercado há mais de 2 décadas. Né? Pô, legal. Pô, primeiramente, obrigado pelas palavras, amigo. Obrigado, Maroc. Obrigado, Juliana. Obrigado a Faz pelo convite. É um privilégio, uma honra poder estar aqui falando com vocês hoje. Um pouco da minha história, eu fiz engenharia mecânica e aeronáutica no ITA, aí eu fui medalha de ouro de Olimpíada de Matemática do IMPA, eu comecei minha carreira no ano de 2000 no antigo Credit Suisse Garantia, lá eu fiquei uns 10 anos mais ou menos, a maior parte desse tempo foi na mesa proprietária de renda fixa do banco. Depois disso eu trabalhei em 2 gestoras independentes que eram majoritariamente focadas em ações. E em 2017 eu tive a felicidade enorme de encontrar meus amigos e atuais sócios numa fase de vida parecida com a minha. A gente decidiu se juntar para fundar a Dália Capital. A Dália está indo para o seu 8º ano de vida agora. Somos 25 pessoas no total. Todo mundo que estava lá no primeiro dia da gestão está lá até hoje. Esse é um negócio muito diferente, porque Brasil... Esse trabalho, e Brasil em particular, sacode para burro, né? Então, as pessoas estarem juntas é uma coisa muito legal, porque é o teste de fogo, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então, você só sabe se vai funcionar com o tempo. Então, graças a Deus, as coisas funcionaram. A gente está com aproximadamente 2,5 bilhões de reais de patrimônio sob gestão. E... talvez a parte mais diferente da Dália, que surpreende a gente até hoje, eu sempre tive muita confiança de que ia dar certo. Que você via na química do time, na dinâmica, que ia fazer um negócio que ia ser legal. A parte que mais nos surpreendeu em relação ao nosso primeiro encontro lá em 2017 é o número de cotistas. Hoje tem mais de 50 mil cotistas nos fundos da Dália, muito com a ajuda aqui da Faz também. Tem 50 mil famílias que confiaram parte da sua poupança conosco. São fundos que tomam risco, né? Que tem um elemento de bolsa, tem um elemento de macro, não um fundo de renda fixa, tranquilinho. Então, esse negócio que é uma responsabilidade e muito grande de poder tocar parte da poupança dessas famílias. Então, um pouco da nossa história é essa. Show. E assim, é só o começo, mas 8 anos para o mercado brasileiro, para a indústria de fundos que tem uma mortalidade relativamente alta, né, para alguns tipos de estratégia, já dá para dizer que tiveram sucesso, né? Acho que e com a mesma equipe, né? Exato. Que esse é um ponto. As pessoas desde o início, acho que isso é raro hoje, né? Pô, é raro e o tempo vai passando, a gente vai estudando. E passa muito rápido também, né? Passa muito rápido. Quase uma década já de Dália, né? Quase uma década de Dália. Se você for ver, a gente começou na semana da greve dos caminhoneiros. Ótima semana para começar. Excelente. Minha barba ficou meio branca nesse dia. Depois disso teve facada, eleição do presidente de direita, tragédia de Brumadinho, guerra comercial entre China e Estados Unidos, pandemia, que é a pior crise dos últimos 100 anos, teve petróleo negativo, né? Teve guerra com superpotência nuclear na Europa, banco americano quebrando, banco europeu quebrando, choque de juros, presidente de esquerda. Então, o Brasil é um lugar que é particularmente volátil. Então, essas coisas que acontecem no mundo todo acaba sempre afetando aqui. Uma das razões de o tempo ser tão importante é essa.
porque você só sabe como é que o time, o produto, as pessoas, os fundos vão se comportar quando essas coisas acontecem de fato. Uma das razões de tão poucos fundos terem 8 anos de vida, que nem a gente está completando agora, vem do fato do Brasil ser como ele é. E como o Brasil é como ele é, as pessoas que acabam saindo, querendo ir fazer outra coisa, coisa e tal. Então, 8 anos de vida com todo mundo junto, realmente é um negócio que é diferente, especial. Então, graças a Deus, foram bem mais coisas boas e bem mais acertos do que erros durante esse período. Então, Bacana. E, Zé, a gente está acompanhando, né? O brasileiro ainda está se adaptando em como construir uma carteira diversificada, no final das contas, né? Ele ainda é um investidor que está média, ele está sempre ou no ano está numa classe, vai para outro, vai outra, é sempre a bola da vez, né? E não diferente nos últimos 2, 3 anos que a gente viu o retorno da alta de juros, a gente está num patamar super contracionista, né? Então os juros estão muito altos. Muitos investidores estão atochados de renda fixa, né? Chegou a hora de se mexer em relação a isso ou ainda tem que aguardar, na tua visão, com esse cenário que se está materializando por uma queda de juros, né? A partir do ano que vem? Eu acho que chegou a hora já de começar a aumentar investimentos de um pouco mais de risco em relação à renda fixa e CDI. Por quê? Muito do que a gente ouve, estuda e lê de mercado financeiro, ela é feita pela perspectiva americana. Os livros, as teorias e os conceitos vêm principalmente dos Estados Unidos. Só que o que funciona lá não necessariamente é o que funciona aqui. O Warren Buffett seria muito bem sucedido aqui? Seria, mas ele teria que se adaptar. Por quê? O Brasil ele é um lugar particularmente cíclico. Os Estados Unidos é relativamente estável, uma democracia bem consolidada, com instituições sólidas e a superpotência dominante do mundo. Aqui no Brasil, sacode para burro. Então, aqui no Brasil, acontecem muitas vezes de você ver períodos de 3, 4 anos que fica todo mundo muito pessimista, cortando os pulsos, como a gente tem visto nesses últimos 2, 3, 4 anos. E tem determinados períodos em que você vê um mercado de alta muito violento, que as coisas melhoram muito e rapidamente. Quando você estuda esse conceito, você vê isso acontecendo algumas vezes nos últimos 20 anos. Você vê isso em 2002, 2003. 2002 aconteceu 3 coisas. O dólar ficou fraco no mundo porque a China entrou na Organização Mundial de Comércio, o Alan Greenspan cortou os juros dos Estados Unidos, o presidente Lula assinou a carta ao povo brasileiro e o ponto de partida era disfuncional de barato. Em 2003, por exemplo, o EWZ, a Bolsa do Brasil em dólares, subiu mais de 100%. Tem um outro episódio que boa parte das pessoas também vai lembrar, que é o período de 2009. Como é que era o mundo em 2008? Você tem um ponto de partida que é disfuncional por causa da grande crise financeira dos bancos americanos. Você tem em 2009 o dólar ficando fraco no mundo porque os Estados Unidos começou a fazer corte de juros e quantitative easing. E você teve o Brasil, que naquela época era investment grade, ele fez expansão fiscal e a combinação de dólar fraco, política econômica correta e o ponto de partida disfuncional fez o EWZ de novo em 2009 subir mais do que 100% em dólares. A terceira vez que as pessoas dessa vai ter mais fresco na memória é o período 2016-2017. 2016-2017, você vê em fevereiro de 2016, os Estados Unidos e a China assinam o Xangai Accord e o dólar fica fraco no mundo. Você tem um ponto de partida que é disfuncional aqui no Brasil. Os juros é muito alto por causa da depressão que teve durante o período da presidente Dilma. E em março de 2016, você teve a Dilma sendo empichada. A combinação dessas 3 coisas acontecerem fez, entre o ano 2016 e 2017, o EWZ subir 100% em dólar. Quando você pega e olha esses 3 fatores, dólar fraco, ponto de partida disfuncional e mudança política, os 3 fatores eles estão presentes novamente nesse momento. Você, por uma série de razões, está vendo o dólar ficar fraco no mundo. Você vê o euro saiu de 1,05 para 1,17, o dólar real caiu de 6,20 para 5,40.
você tem uma mudança política se aproximando em Brasília. Por uma série de razões, que a gente pode entrar aqui no detalhe se vocês quiserem, está com a baita cara de que a direita vai ganhar a eleição no ano que vem aqui no Brasil. E o ponto de partida, como você mencionou, é disfuncional. O CDI está 15, a NTNB está 7,5. Então, a mesma coisa que aconteceu em 2002, 2003, 2008, 2009, 2016, 2017, que é o dólar se enfraquecendo, um ponto de partida disfuncional e uma mudança política se aproximando, estão presentes agora. Então, quando você olha o EWZ, a Bolsa do Brasil em dólares, esse ano ela já sobe 40%. A gente já está num bull market, já começou, e ninguém fala sobre isso, né? E muitos não pegaram, inclusive, né? Muitos, que é um fluxo estrangeiro relevante. Enfim, quem está aqui meio que viu passar isso aí e ficou de fora. Só quem pegou foi o gringo até o momento. Então, eu concordo. E as pessoas, pelos nossos estudos, têm, no momento, menos de 2% alocado em bolsa, por exemplo, no Brasil. Esse número é a menor alocação de todos os tempos. Quando, se as pessoas decidirem aumentar para 2 para 4, 2 para 6, os valores vão estar... os níveis vão ser muito diferentes do que os níveis que a gente está vendo no momento. Então, um pouco das razões de por que a gente acha que deveria mudar passa por esses 3 fatores. Ótimo. Ainda nessa linha de análise global e papel do Brasil, tá? Tu tem defendido uma tese interessante de yield no Brasil mais tecnologia nos Estados Unidos. Uhum. E, então, tu pode explicar como essa combinação se encaixa na estratégia global, na carteira global, hoje? Legal, pô. Porque a gente pesquisou, né? Pô, vocês... Isso só tenta traduzir yield, que eu acho que não fica tão claro para o público geral, né? mas explicar um pouquinho o que é essa estratégia que pode ser tão vencedora em diferentes ciclos, né? Legal. Pô, tem 2 coisas no mundo que chamam muito a nossa atenção. Os 2 melhores lugares para investir por razões diferentes são Estados Unidos e Brasil. O que tem de especial nos Estados Unidos? Tecnologia. A gente fala muito da lei de Moore. E eu tenho um pouco de medo de ser um pouco repetitivo, mas como é muito importante, eu peço perdão a quem já tiver ouvido, eu preciso relembrar dessa parte, porque o Gordon Moore é o cara que fundou a Intel. E ele previu em 1965 que, periodicamente, a velocidade de processamento dos computadores ia dobrar. Nos últimos 50 anos, essa previsão ela se mostrou absolutamente correta. A cada 18 meses, mais ou menos, a velocidade de processamento dos computadores dobra. Essa parte ela é até ensinada nas faculdades, só que não é dada a ênfase correta, porque quando o professor pega e fala isso, ele deveria fazer algo do tipo: garoto, preste atenção, porque se dobra a cada 18 meses... Daqui a 18 meses, quando dobrar de novo, ela vai ter aumentado o mesmo tanto que aumentou nos últimos 50 anos. Essa parada é bizarra. Quando você lê a biografia do Elon Musk, do Bill Gates, do Jeff Bezos, esses caras todos ficaram bilionários, eles comem, dormem e acordam pensando em lei de Moore o tempo todo. Alguns exemplos práticos. A Tesla. A Tesla não é um carro elétrico, a Tesla é um carro que dirige sozinho. É uma aposta na lei de Moore. O que acontece com o motorista de caminhão quando tiver caminhão que dirige sozinho? Essa é uma resposta bem difícil de dar, né? Ou quando você vai lá, jogo do Botafogo, John Textor bota os drones lá, glorioso, campeão das Américas. É uma aposta na lei de Moore. Todo poder que abre a porta do céu, ele abre a porta do inferno. Quando você vê lá a guerra da Rússia e da Ucrânia, explodiram o gasoduto russo. Não é que foi o Rambo, o Chuck Norris lá explodiu o negócio. Foi um drone que explodiu aquele troço. É uma aposta na lei de Moore. Tem drone que hoje faz entrega de pizza no Texas. O que acontece com o motorista de rap quando você tiver isso no Brasil? É outra pergunta muito difícil de responder. ChatGPT, que está todo mundo usando hoje em dia. Esse negócio apareceu 2 anos atrás. E quando você vê as coisas que ele está fazendo hoje tem muita gente usando já. Ele vai desde vídeo a fazer resumo de texto, resumo de... Chega a dar medo. Por exemplo, eu faço muito comum, tipo, tem um vídeo, um podcast que eu gostei.
Aí tem um transcript lá. Eu tenho mais coisa que eu gostaria de fazer do que eu tenho tempo. Então, normalmente eu pedia para o estagiário, para alguém fazer o resumo para mim. Hoje em dia eu pego o transcript, a transcrição do Google ou do Spotify, do YouTube, eu boto no ChatGPT e falo assim, faz um resumo em 7 bullet points, 7 pontos principais. Eu queria muito dizer que o resumo é pior do que eu faria, mas eu estaria mentindo, é melhor do que eu faria. Então... E muito mais rápido. E mais rápido. Cara, sim, assustador. E quando você percebe que é a lei de Moore, o que vai acontecer daqui a 18 meses? Vai dobrar de novo. E depois de novo. Não vai parar. Esse negócio é como se fosse uma placa tectônica. Ela é incrivelmente poderosa, só que ela é silenciosa. Ela se moveu ontem, está se movendo agora, vai se mover amanhã de novo. E ninguém falou sobre isso. Mesmo a gente batendo nessa tecla, a gente percebeu essa história lá na Dália de uma forma organizada em 2019. Passou-se 5 anos e eu continuo vendo pouca gente falando sobre isso. Mesmo quando as pessoas falam de inteligência artificial agora, elas estão falando, não é a causa, é a consequência da lei de Moore que roda por trás dela. Todo esse movimento, 99% das empresas que fazem isso no mundo são dos Estados Unidos. Se você quiser investir nisso, você tem que obrigatoriamente passar pelo mercado americano. Você tem que estudar essas coisas que são NVIDIA, que é muito conhecido, mas também tem uma série de outras que são menos faladas, que são TSMC, ServiceNow, Broadcom, coisa e tal, que participam dessa revolução e, pela nossa experiência no Brasil, as pessoas hoje têm zero investido nisso. O Brasil não permite, na verdade. Não tem também ativos aqui, né? Não tem como. Para se acessar a tecnologia. Né? Depois eu vou deixar uma sugestão aqui para quem gostar desse tema. Pede para o Maroc e para a Juliana quanto que deu o CDI nos últimos 10 anos e quanto que foi o Nasdaq em reais nos últimos 10 anos. Se eu não me engano, o Nasdaq em reais subiu 10 vezes mais do que o CDI. 10 vezes mais. Isso daí é a manifestação no mercado financeiro da lei de Moore. Esse gráfico é muito impressionante, principalmente na Previdência. No Brasil, as pessoas têm, por uma série de razões, uma preferência pelo CDI. Nos Estados Unidos, o padrão lá é ter o 60-40, que é 60% bolsa, 40% renda fixa. A bolsa americana, metade dela hoje é tecnologia. Então, o cara meio que passivamente, ele tem 30% da poupança dele, que é metade dos 60%, investido na lei de Moore. É meio que o rico fica mais rico. Os de cima sobem e os de baixo descem. É muito impressionante. Se eu fosse pedir para vocês lembrarem de só uma coisa, seria essa parte da lei de Moore. Segunda parte. O que o Brasil tem de diferente? Os juros aqui é alto para burro. Esse negócio de CDI a 15 é uma aberração da natureza. Ele chega a ser insustentável. Só que, como é que você se beneficia ao mesmo tempo dos juros altos e da queda de juros? A queda de juros você tem que medir o ciclo. Quando é que os juros vai começar a cair? A gente acha que começa a cair ali em janeiro do ano que vem. Só do fato dos juros ter parado de subir, ele já começa a cair aqui no Brasil, porque a função de reação de todo mundo no mercado financeiro peraí, o Banco Central parou de subir os juros, automaticamente, instintivamente, você começa a perguntar quando é que ele vai começar a cair. Ele vai começar a cair provavelmente no iniciozinho do ano que vem. Tem coisa na Bolsa que opera a IPCA mais 12, IPCA mais 13. Mesmo a Bolsa tendo subido tanto que subiu esse ano, ainda assim tem coisa operando nesses níveis. Tem coisa que paga 10%, 12%, a ação que paga 10%, 12% de dividendo. Então, se você conseguir pegar um ponto do ciclo de juros no Brasil, onde os juros parou de subir e começa a cair, e compra ações que se beneficia disso, que seria play de juros no Brasil, essa é uma boa forma de compor capital. Tu compra uma ação que está rendendo IPCA mais 12, IPCA mais 14, e junta isso com ação de tecnologia nos Estados Unidos e segura por um período razoável de tempo, é meio que isso que a gente fez no Dália Total Return nos últimos 8 anos. Aí você consegue ganhar do CDI, ganha do IMAB, ganha da Bolsa, ganha da NTNB, ganha... Você
consegue compor a poupança. Tem altos... Brasil sacode, né? Mas em 8 anos é uma história bacana juntando juros no Brasil com tecnologia nos Estados Unidos. As razões da gente gostar são essas, a gente segue gostando. A composição do fundo às vezes é um pouco Brasil, um pouco, às vezes é um pouco mais Estados Unidos, mas o coração do negócio continua sendo esse até hoje por essas razões. E Zé, assim, até mudando um pouco, falando de cenário, tu falou de IA, da evolução, lei de Moore, enfim. A gente tem, assim, cenários, conflitos geopolíticos ao redor do mundo. A gente tem várias regiões em conflito, né? Uhum. Literalmente em guerra, mesmo que regional, se esbarrando para todos ao redor do mundo, né? Governos endividados. Muitos governos estão altamente endividados. Os Estados Unidos altamente, eles permanecem assim porque podem, né? A gente tem envelhecimento populacional. Uhum. A gente tem as previdências não dando mais conta das pessoas. A IA evoluindo, como tu comentou, em 18 meses, em 100% de evolução, enfim, eficiência sendo melhorada. Economista erra muita previsão. Eu sou economista, então vou passar a bola para o engenheiro para ver se ele consegue nos ajudar aqui. Engenheiro erra também, assim. Esse cenário me parece um pouco catastrófico. E a IA, assim, roubando, enfim, gerando desemprego. Como que o capitalismo vai reagir a tudo isso? Qual que é a tua visão para os próximos 5, 10 anos, dado que essa evolução está indo muito mais rápido do que a gente consegue refletir sobre isso, né? Eu concordo com todos os argumentos que você colocou, Maroc, só que eu não acho catastrófico. Eu acho... Você tem que ver o que vai acontecer e investir de acordo. O avanço tecnológico, de forma geral, ele tem ganhadores e perdedores, mas ele melhora a qualidade de vida da maioria das pessoas no planeta. Então, quando você pega e olha 5 a 10 anos, aí sem pensar no trade, na eleição, coisa e tal, tem, de fato, essas 3 forças principais que atuam no mundo. Número 1, tecnologia e lei de Moore. Número 2, dívida alta. Número 3, demografia com a população envelhecendo. Essas 3 forças, elas são deflacionárias, elas empurram a inflação para baixo. A tecnologia por causa do aumento de eficiência e disrupção de setores. Então, tecnologia empurra a inflação para baixo muito forte. A segunda coisa é quando você tem sociedades que envelhecem, você vê isso mais claramente na Europa e no Japão, que já tem esse processo de envelhecimento mais avançado. Fica mais difícil do país crescer, porque quando você envelhece, você consome menos. A Europa e o Japão, os caras já botaram até juro negativo, e o negócio lá não vai de jeito nenhum. Por quê? Porque a população está encolhendo. Esse negócio ele deve acelerar, em particular na China. A população da China cai pela metade nos próximos 50 anos. A população da China cai pela metade nos próximos 50 anos. Também é deflacionário. E a terceira força é dívida alta. Basicamente porque se você tem 0 de dívida, você toma um pouco de dívida, faz investimento e cresce. Aí você tem média dívida, você toma um pouco mais de dívida, faz mais investimento e cresce mais. O problema é que se você já está com a dívida no talo, fica difícil de você tomar dívida nova. Então você não consegue mais crescer tomando dívida. Quando essas 3 coisas acontecem, o que os governos e os bancos centrais fazem? Eles imprimem dinheiro. Quando é que você viu isso mais claramente? Na pandemia. Na pandemia, o que você teve? Você teve uma grande crise, tudo acontecendo em todo lugar ao mesmo tempo, tudo junto. O que os governos fizeram? O Banco Central americano ele imprimiu 20% de todo o dólar impresso na história do mundo no ano de 2020. Aqui no Brasil foi feito também dentro da escala brasileira, na Europa também, no Japão também, na China também. Quando os bancos centrais imprimem dinheiro, às vezes eles imprimem um pouco mais, às vezes eles imprimem um pouco menos, mas a consequência é sempre a mesma. Ativos reais, eles se valorizam no tempo. O paradigma é que, ao invés de você pensar que a bolsa subiu, que o ouro subiu, que o preço da terra subiu, que o custo do aluguel aqui subiu, você tem que pensar, a moeda se desvalorizou contra ativos reais. A moeda, o dólar, o euro, o Japão, o ien, o real está perdendo valor contra o ativo real. Como é que você se protege disso? Você se protege em coisas que não são... que são ativos reais que não são disruptados pela tecnologia.
Quais são eles? Ouro. O ouro todo mundo deve estar acompanhando aí. Esse ano está batendo recorde de altas. Nunca é uma razão só, mas essa é uma razão estrutural para você ter um pouco de ouro na sua carteira. Outra coisa que se beneficia é as empresas de tecnologia americana. Boa parte do movimento, principalmente do lado tecnológico da impressão de dinheiro, vem dessas empresas. Então, elas acabam se beneficiando disso. Parte da razão do Nasdaq continuar sendo a melhor bolsa do mundo em vários horizontes de tempo vem disso. Eles lideram o movimento, causa deflação, Banco Central imprime dinheiro, esse dinheiro vai parar em algum lugar. Ação de tecnologia nos Estados Unidos. Terra. Então, terra é um negócio que é escasso. Água, né? Então, Bill Gates gosta muito de investir em terra e principalmente terra que tem água. Ações são ativos reais desde que a empresa que você esteja comprando não seja disruptada. Então, muito difícil disruptar a Sabesp aqui no Brasil. Muito difícil disruptar uma Eletrobras. Muito difícil disruptar uma Equatorial e assim por diante, um Iguatemi. Então, se você escolher as empresas que não são disruptadas, elas acabam se beneficiando desse fenômeno. Então, quando a gente lá na Dália para e pensa em 5 a 10 anos, demografia, tecnologia e dívida alta são preocupações que vão fazer os governos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, imprimir dinheiro, e o que a gente vai ver no final das contas, a gente está vendo, né? Assim, pega o ouro em 2019 e pega o ouro hoje. Pega o Nasdaq em 2019 e olha o Nasdaq hoje. Olha essas ações que eu mencionei aqui do Brasil em 2019 e olha essas ações hoje. Esse negócio ele acaba sendo bem mais relevante do que a eleição aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou a guerra na Europa. Essas coisas são relevantes? São. Mas tem um efeito silencioso dessas 3 forças atuando que vão causando impacto na vida financeira das pessoas que são muito relevantes, né? Então, vale a pena prestar atenção, em particular na Previdência, né? Então, na Previdência, que acaba sendo um investimento de mais longo prazo das pessoas, eu dedicaria um tempo a estudar esses fatores. Cada pessoa tem uma fase de vida, tem um negócio que funciona um pouco melhor para cada uma delas, mas esse negócio de perfil de investidor é importante. Sugiro conversar com o seu assessor da FAS para ver o quanto antes como é que esse negócio, você preparar a sua previdência para essas forças. Assim, a certeza matemática de que essas 3 coisas, assim, a guerra, a eleição, são probabilidades. Esses 3 fatores que você mencionou, Maroc, são certezas matemáticas, são fatos da vida. Vai acontecer. Como é que você se prepara para isso em 10 anos? Tem que ter, dentro do teu perfil de investidor. Então, a Previdência seria uma forma de olhar isso, na minha visão. Ótimo. Zé, eu gosto muito de trazer para o mundo do investidor, porque a gente sabe que o investidor hoje sabe que a Selic está subindo, sabe o que significa a inflação, mas muitas vezes ele não sabe o que reflete isso na carteira. Então, tu trouxe muito a questão setorial, né, na parte ali dos melhores setores, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos. E a gente sabe hoje que a inflação ainda é um grande risco global, né? Então, trazendo bem para a linguagem do investidor, para que ele saiba para onde ir, que é o que a gente fala muito, olha, a gente está com um cenário de alta de juros, então a gente acredita que o caminho seja por aqui. Então, quando a inflação cede e os juros começam a cair, quais as classes de ativo tendem a reagir primeiro? Se tu pudesse sugerir hoje, claro que a gente sabe que não é a gente não está aqui para sugerir nada, mas a tua visão em relação a isso, se fosse pro Zé hoje, para qual caminho ele seguiria em relação à classe de ativos? Eu posso falar dos fundos lá da Dália. Ótimo, isso. Quando um modelo mental que é muito útil é o seguinte: petróleo, inflação, juros e bolsa. Energia é vida. O petróleo ele é a base da hierarquia de Maslow da cadeia produtiva mundial. Aquele negócio que a gente aprende no colégio de
Primeiro você preocupa com a alimentação, depois abrigo e segurança, e assim por diante, até problemas de espírito da alma. Você só se preocupa de problemas do espírito da alma quando suas necessidades básicas estão atendidas. O petróleo está na base de tudo. Então, quando você vê um problema, tipo a gente viu em 2022, tem uma guerra na Europa, o que acontece quando a Rússia invade a Ucrânia? O petróleo sobe para burro. Petróleo sobe, não é que sobe só a gasolina, sobe a gasolina, mas sobe a água, sobe o papel, sobe a blusa do Maroc, assim, tudo fica mais caro. Tudo é transportado pelo petróleo, né? Tudo é transportado pelo petróleo. E a inflação que a gente viu aqui no Brasil, que chegou a bater 10%, 12%, aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Europa, aconteceu inflação em tudo quanto é lugar. Por quê? Culpa do presidente A, B ou C? Não. É porque tinha uma coisa em comum a todos esses países que subiu. Foi o petróleo. Então, quando o petróleo sobe, a inflação sobe. Quando a inflação sobe, o que o Banco Central faz? Sobe os juros. Quando os juros sobem, o que acontece com a Bolsa, com a LTN, com a NTNB? Cai, o preço cai. Esse mesmo processo vale por reverso. Quando o petróleo cai, a inflação um pouco tempo depois cai, e os juros começam a cair, e a Bolsa e títulos de renda fixa começam a se valorizar por causa da queda dos juros. O que aconteceu no finalzinho de 2024? Você teve o petróleo subindo um pouco e principalmente o dólar real batendo 6. O que aconteceu com a inflação por causa do petróleo e do dólar real subindo? Subiu. O que o Banco Central brasileiro fez? Botou o Selic em 15. 15 é alto para burro, tá? Assim, altíssimo. A inflação está indo para 4. A gente está com 11 de juro real ex-ante. Não é um número que dá para falar e continuar falando como se fosse uma coisa normal. 11 de juro real não é normal. É anormal. Está errado, vai mudar. Por lugar até quando? Passa-se um determinado tempo, o dólar caiu de 6,20 para 5,40 aqui, quando a gente estava um pouco menos hoje, aqui gravando o podcast. E o petróleo, por causa do aumento da produção da OPEP, estava ali fim de guerra, diminuição de tensão geopolítica no mundo, coisa e tal. Estava ali sub 50. O que acontece com a inflação? A inflação desse ano vai fechar ali na ordem de grandeza de 4,5%, e a inflação, os modelos de inflação que eu sigo lá na Dália sugerem que a inflação do Focus de 2026 vai ser razoavelmente revisado para baixo ao longo dos próximos 2, 3 meses. Se a inflação é revisada para baixo, o que o Banco Central aqui no Brasil vai fazer? Vai começar a falar de cortar os juros. Quando? Janeiro. Quando o Banco Central corta os juros, ativos que são ligados a pré-fixado, IPCA+, Bolsa, eles têm a tendência de se valorizar. Parte da alta da Bolsa esse ano já é refletindo esse movimento. Você vê a Bolsa aí, está subindo uns 20 e poucos %. Aconteceu algo incrível no Brasil? Não, só o tempo passou e o mundo ajudou um pouco, o petróleo caiu. O Selic deve começar a cair no iniciozinho do ano que vem e isso beneficia ativos pré-fixados, eu vou dizer assim. E a Bolsa é um desses ativos. Mas, dependendo do perfil de risco, se a pessoa prefere IPCA+, ou prefere LTN, NTNF, CDB pré, também deveria se beneficiar. Lá nos fundos da Dália, a gente está com essa tese, está no máximo de alocação de risco, achando de que ciclicamente os juros vai cair até início de março do ano que vem. Aí em março do ano que vem vai começar a se falar de eleição, aí vai ter um segundo movimento para baixo na nossa cabeça. Então... Perfeito. E, inclusive, como tu falou, vou complementar aqui a questão do perfil do investidor, né? Porque independente de cenário, independente do que vai acontecer com o IPCA, CDI, a gente precisa entender qual que é o apetite do investidor ali a risco, né? Então, sempre traçar o perfil para poder direcionar. O Brasil sacode para burro, né? Uma coisa que eu posso falar com certeza que vai ter um monte de surpresas, tanto positivas e negativas. E, normalmente, você percebe você tem incômodo quando tem surpresa. Se você tiver com o perfil de investidor inadequado nesse momento, normalmente você acaba resgatando ou desfazendo o investimento no pior momento possível. Tem dois modelos mentais que eu gosto para isso daí. Um deles é matemática.
gosto muito de matemática. Mas não é só isso, tem um lado comportamental, meio que psicológico, que você tem que levar em consideração também. E essa parte é extremamente importante para quando você tiver com aquele friozinho na barriga, você tomar a decisão com a cabeça fria. Então, O famoso compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, né? Nosso querido Warren Buffett. Gostei dessa. Muito bom. Zé, um dos vetores de crescimento do Brasil sempre foi uma relação muito próxima com a China, né? Uhum. Inclusive, é um parceiro comercial muito mais relevante que os próprios Estados Unidos, né? Se a gente pegar as duas principais economias, né? E o que puxou muito, enfim, crescimento, até o que tu trouxe ali do primeiro ciclo de Lula, segundo, enfim, commodities, que é uma parte relevante aqui da Bolsa, andando. E a gente acabou de falar que o cenário é de desaceleração da China, né? Uhum. E por consequência do mundo, por outros fatores. O Brasil está preparado para lidar com uma China mais fraca? A gente vai precisar fazer o nosso dever de casa. A maneira como eu vejo, o Brasil ele acaba sendo uma combinação de China, Estados Unidos e Brasília. Uhum. Né? O que a gente faz aqui importa? Importa. O que acontece na China e nos Estados Unidos também importa. Se você tem a China ajudando para burro, como ajudou nos últimos 20 anos, você pode ser um pouco mais leniente com o teu dever de casa aqui. Porque, vamos lá, eu tirei 8, a China está tirando 8, eu estou tirando, os Estados Unidos está tirando 8, porra, eu posso tirar 5 em Brasília aqui que eu vou passar de ano. Uhum. Agora, se a China está tirando 5, os Estados Unidos está tirando 7, Aí você tem que tirar 7 em Brasília para passar Sim. de ano. Uma coisa interessante especificamente da China é que a parte que está mudando é a parte de demografia. A população da China está envelhecendo para burro. Então, quando a população da China envelhece, muda o padrão de consumo. Quando a galera é mais nova, ela tem a tendência a comprar apartamento. Quando? Quando está fazendo 30 e poucos anos. Quando a maior parte da população chinesa, ao longo dos últimos 20 anos, estava fazendo esse 30, 35 anos, tinha um boom de comprar apartamento, e isso acabava fazendo o minério de ferro subir e ajudava a Vale do Rio Doce. Esse boom demográfico passou. Esse negócio é muito difícil de ver se repetindo. Demografia é destino. Então, não vai conseguir repetir esse negócio. O modelo vai ter que mudar lá. Isso que a China está tentando, de todos os jeitos, né, voltar a reagir, mas não tem tido sucesso. Né? Porra, tem 18%, tem cidade na China que tem 18% mais homem do que mulher. Pensa na vida ruim, Maroc. Assim, porra, não dá para mudar. Os caras estão até tentando, mas mesmo que eles consigam e não estão conseguindo, só vai ter reflexo daqui a 40, 50 anos. Essa parte é legal, para falar um negócio diferente. Por que demografia é importante? Porque, normalmente, as pessoas que impulsionam o país para frente, elas têm entre 40 e 60 anos de idade. Por quê? Antes dos 40 anos, você tem uma biologia boa, mas você é pouco experiente. Depois dos 60 anos, você é muito experiente, mas a tua biologia começa a piorar. Quando é que você tem o cruzamento ideal entre a pessoa ser experiente e ter uma biologia boa? Entre 40 e 60 anos. Como você na China teve a política do filho único ali entre 1970 e 1990, quando você chega 40 anos depois, que dá ali 2020, 2025, o número de pessoas na China entre 40 e 60 anos começa a cair. Porque, basicamente, as pessoas tiveram só um filho. Impossível mudar isso. O que vai mudar para o Brasil é que, quando a galera envelhece, muda o hábito alimentar. Então, o Brasil vai vender menos minério de ferro e vai vender mais comida, muito provavelmente para a China. Vai precisar de reforma em Brasília. Então, aquele negócio de que, eu vou tirar nota 5 em Brasília porque a China está tirando nota 8, vai ter que mudar, porque a China vai tirar nota 6 e Brasília vai precisar tirar nota 7. Então, a eleição é mais importante. Vai ganhar peso o que está acontecendo em Brasília, na nossa visão. Então... Maravilha.
Então, agora, falando de eleições, né? Não podemos fugir do assunto, né? É algo que está no discurso, a gente vê muito isso nas alocações, então a gente vai falar com o cliente, não, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Então, tá todo mundo, o radar tá totalmente nas eleições, né? E estamos nos aproximando de um novo ciclo eleitoral. Então, tu trouxe ali até a questão de que tu acha que a direita, né, nós temos chance, né, de termos a direita aí em próximo governo, e nos corrija se a gente estiver errado, né, mas tu fez um estudo, certo? Né, foi em 2018? Foi? Pô, vocês lembram? Caraca. Porra. 2018, a gente pesquisou sobre a tua vida, né, a gente te acompanha faz tempo. E falando isso, né? Tu acreditava que em 2022 a gente teria uma direita. Exato, não aconteceu. E se tu fosse fazer hoje, né? Como tu vê isso? Quarta virada. A direita vai ganhar. É tema da última carta da Dália, né? Tem a ver com... Até anotei aqui, eu acho que um ponto importante que é os ciclos sociais influenciam os ciclos políticos, né? Então, Caraca, porra. Fala um pouco pra gente o que nos aguarda em 2026. Tende a melhorar, piorar? Qual que é a visão de vocês? Vai melhorar. Então, tem alguns dados que são mais de curto prazo que chamam a nossa atenção. O primeiro deles é que nesse ponto, nessa distância que a gente está 1 ano da eleição, ainda é um pouco cedo para você olhar a intenção de voto. O que os cientistas políticos, estrategistas de campanha olham nesse momento é quais que são os anseios da população. Os anseios da população, eles vão determinar qual que vai ser o tema da campanha do ano que vem. Quando você pega e olha os anseios da população hoje, eles são, número 1, corrupção, número 2, violência, número 3, segurança. São todos temas ligados à pauta de violência e segurança. Pô, todo mundo está acompanhando aqui a tragédia que foi no Rio, lá o barulho que está tendo ontem. Se eu fosse chutar nas próximas pesquisas, muito provavelmente já era preocupação das pessoas e esse negócio vai aumentar nas próximas. Quando você olha pautas e preocupações em termos de ter igualdade social e distribuição, esse negócio está mais do meio para baixo das preocupações da população no momento. Quando você pega e olha isso, você começa a pensar quais são os candidatos que melhor representam o anseio da população no momento. De forma geral, são os candidatos da centro-direita, né? Uma outra coisa que vale a pena chamar a atenção, que é palpável, quando você olha... No Brasil tem uns 10 a 12 institutos de pesquisa. Quando você olha os caras que tiveram maior nível de acerto no primeiro turno da eleição do ano de 2022, foi o Instituto Futura e o Instituto Paraná. Esses caras, eles já têm pesquisa de intenção de voto. O Paraná mostra os candidatos de centro-direita ligeiramente atrás do presidente Lula e o Instituto Futura, mesmo hoje, mostra os candidatos de centro-direita ligeiramente à frente do presidente Lula. É muito diferente da percepção das pessoas. Com as pessoas que a gente conversa, tá todo mundo meio, com um friozinho na barriga danado. Não é isso que os 2 institutos de pesquisa que mais chegaram perto na última eleição estão mostrando, tá? Existe uma queda de popularidade de qualquer político que esteja no cargo, normalmente entre fevereiro e março todo ano. Por quê? Porque as pessoas têm que pagar a conta, IPVA, IPTU, caderno, colégio da criança, não sei o quê. Então, a popularidade de todo político que está naquele momento no poder cai. O que a gente acha que vai acontecer em termos cíclicos, a gente vai chegar ali em março, abril desse ano, a popularidade do presidente Lula vai cair um pouco por causa dessas razões. Vai ficar mais claro de quem que vai ser o candidato da centro-direita.
isso vai fazer esse candidato subir um pouco nas pesquisas e o presidente Lula, por causa da popularidade, cair um pouco. E o mercado, de forma geral, ele vai começar a olhar as duas pesquisas que mais acertaram no ano de 2022 e ele vai mostrar um negócio muito diferente do que as pessoas estão pensando agora. Eu mando para vocês depois, é mais fácil ver do que falar. É muito diferente. Da parte mais estrutural, uma coisa que chama a nossa atenção é que teve eleição para prefeito em 2022. 89% das prefeituras ficaram com partidos de centro-direita. 89%. Quando você pega e olha os governadores dos estados, Tarcísio, centro-direita, Eduardo Leite, centro-direita, Ratinho, centro-direita, Santa Catarina, centro-direita, Caiado, centro-direita, Espírito Santo, centro-direita. A imensa maioria dos governadores de estado também são de centro-direita. Quando você olha na Câmara e no Senado, menos de 20%. Na Câmara são, se eu não me engano, 19% dos deputados são de esquerda e só menos de 23% dos senadores são de esquerda. Quando você olha o Brasil em todas as esferas do poder, que não é para presidente, já é um país de centro-direita o Brasil. A eleição de 2022 ela foi uma anomalia, porque é muito pouco comentado, mas você teve uma pandemia, uma seca e uma guerra. A inflação foi para 12%. Por culpa do Bolsonaro, o presidente A, B ou C? Não. Por todas coisas que não dependem de política. E mesmo assim a eleição foi 50,8% a 49,2%. Você teve 3 crises que são iguais a 3 das 10 pragas do Egito e mesmo assim foi 50,8% a 49,2%. Se você pegar e olhar só São Paulo, em 2014 e em 2018, a direita teve aproximadamente 7 milhões de votos a mais do que a esquerda em São Paulo. Em 2022, o presidente Bolsonaro teve 3 milhões de votos a mais só do que o presidente Lula. Teve um gap de 4 milhões de votos só em São Paulo. O presidente Bolsonaro perdeu a eleição por 2 milhões de votos. Ele perdeu a eleição em São Paulo. A pergunta que eu me faço é, será que ele não vai, um candidato como Tarcísio não conseguiria reverter isso? Eu acho que sim. Estruturalmente, o Brasil está no ano 7 da quarta virada. A quarta virada é um negócio que... Posso falar ou tá chato esse negócio? Tá ótimo. Esse negócio é importante. Com Porra, certeza. eu gosto muito mais disso do que a média das pessoas. Então, É o que o pessoal por quer saber. É? Porra, Entrega o filé. caraca. Então, em 2018, tinha uma eleição que é muito parecida com a atual. Tava todo mundo passando mal porque era uma eleição plebiscitária. O rumo do mercado é muito diferente se for um ou outro que vai ganhar. E a gente gastava 2, 3 horas por dia falando com um cientista político e era muito difícil descobrir quem é que ia ganhar. Na verdade, tem muito cientista político que a gente conversou que achar que vai dar Alckmin até hoje. E até que a gente de certa forma deu, né? Virou a mão um pouquinho, né? Então, Porra! acabou virando isso aí, né? Aconteceu, né? Porra, quem diria? Uma união que não era muito esperada, né? A gente encontrou um livro em agosto daquele ano que se chama The Fourth Turn em inglês, a quarta virada em português. Ele foi escrito por 2 historiadores americanos, o Neil Howe e o William Strauss. Vocês terem uma ideia, é o cara que inventou o termo millennials. Esses caras eles têm uma visão sobre história que é diferente do senso comum. A maioria dos historiadores acredita que a história é linear ao longo do tempo. Os fatos se desenrolam de uma forma não dependente entre si ao longo das décadas. Esses caras acreditam que a história é cíclica, que ela se repete de tempos em tempos. Quanto tempo? Períodos variam de 80 a 100 anos. Por que 80 a 100 anos? Que é a expectativa de vida média do ser humano. Ele divide a vida do ser humano em 4 fases. A infância até os 20 anos, a juventude até os 40, a maturidade até os 60 e, segundo os caras lá, a velhice após 60 anos de idade. De forma que o rumo que o país toma depende da geração que está entre os 40 e 60 anos,
por causa do cruzamento da biologia com a experiência. E essa geração ela não consegue deixar de ter sido influenciada pelos fatos históricos que aconteceram quando eles eram crianças e jovens. Por isso que o ciclo se repete. Com essa visão, eles recontam a história americana moderna, eles recontam a história inglesa de 1500 e pouco até a história americana moderna. E é muito bizarro, porque você vê claramente, o ciclo vai, o ciclo vem, ele se repete de uma vez, de uma outra, e assim, vai acontecendo. Esse livro ele é muito famoso, porque ele foi escrito em 1997. Ele previu a crise de 2008. Ele previu a ascensão de um presidente americano que tem as mesmas características do Donald Trump. Ele previu o conflito comercial da China com os Estados Unidos no primeiro capítulo. Sugiro muito, vale muito a pena ler esse livro, mas eu preciso fazer um alerta. É melhor ler de dia, porque se ler de noite é muito difícil de dormir depois. Uhum. Quando a gente viu isso lá em 2018, a gente foi fazer o nosso dever de casa, né? A gente falou com o professor Nasser. Professor Nasser, se o senhor estiver assistindo, um beijo para o senhor. Obrigado. Deu aula para o Irai no Colégio Bandeirantes e ele ajudou a gente a adaptar isso para o Brasil. E existe esse padrão no Brasil. Se olhar aqui, a Primeira República Brasileira, 30 anos. Depois vem a Era Vargas, República Liberal Populista, que é aquele período do Jânio, Jango, não sei o quê, 30 anos. Depois vem os milicos com a Revolução. Fazer um parênteses aqui. Por que durante tanto tempo ninguém podia ouvir falar de milico no Brasil? Porque a geração que estava no comando do país naquele período tinha sofrido durante a sua infância e juventude na mão do regime militar. O marco do fim do regime militar no Brasil é a promulgação da Constituição de 88. 30 anos depois disso, dava 2018. Aí a gente falou, porra, vai dar direita, né? E a gente escreveu uma carta para falar sobre isso. Porra, foi muita bênção. Porra, a gente ainda está na quarta virada. Você vê isso... O Brasil é um país centro-direita. Você vê isso em todas as esferas de poder, menos na presidência. A gente acha que a eleição de 2022 foi uma anomalia por causa do pandemia, seca e guerra, e que as pessoas estavam muito machucadas, o nego não queria nenhum nem outro. E quando tiver um candidato que é diferente dos dois na eleição do ano que vem, o Brasil está no ano 7 da quarta virada, a direita vai ganhar. É por isso. Pois é, e eu tava falando com o gestor esses dias, um negócio que me pegou muito, porque exatamente isso, a opinião média, pelo menos de quem eu convivo e pergunto, ninguém tá muito preocupado com quando que vem, assim, de fato, de estar pensando em nomes e tudo mais, né? E o Lula, indiscutivelmente, é disparado muito mais conhecido que o Tarcísio. O Tarcísio começou na política há alguns anos, né? O Lula já tá nisso há décadas. E já tem feito, ele querendo ou não, o Tarcísio já tem feito, Tarcísio entre outros candidatos que vai e volta, quem vai ser, enfim, tem feito já tem tido marcado bem nas pesquisas perante essa pessoa média brasileira que não acompanha, isso já está acompanhando. Então, assim, realmente faz sentido pensar que se ele, não sendo conhecido, já está fazendo resultado relevante na pesquisa, imagina quando realmente fizeram a campanha e começarem a falar sobre isso e disparar. Foi um negócio que mexeu muito comigo porque eu não estava olhando dessa forma, né? Tava pensando, não, isso aí é mais de mercado, que a gente está gastando tempo aqui. E realmente, já está nas pesquisas, né? Médias ali, saindo, né? É muito bizarro. Eu olhei a pesquisa da Futura e da Paraná, eu falei assim, caraca, porra, eu sei que as pessoas não estão dando peso a isso ainda, mas empate técnico, né? O Paraná está uns 2, 3 pontos atrás e vamos ver a próxima aí, como é que vai sair depois dos desenvolvimentos recentes. E a Futura mostra o Tarcísio na frente. Muito diferente mesmo. Vale a pena para quem... Todo mundo gosta de política no Brasil, né? Então, vale a pena dar uma olhada depois. Mesmo os que não gostam de opinar, né? Então, exatamente. Então, acho que... Eu tenho mais uma para fechar aquela de sempre. Aquela de sempre. Não sei se tem mais alguma aqui. Não, a gente tá... a gente tive que cortar algumas aqui, infelizmente não vai dar para falar sobre... tão boa que a gente nem viu o tempo passar. Caramba. Já nos fizeram sinal ali que... Mas a gente tem uma que a gente sempre faz pra quem é de mercado, tá? E tu sinta-se à vontade pra responder, se fizer sentido pra ti. Mas é uma meio 880, e reforço, não façam isso em casa, é só uma reflexão. Mas se tu tivesse que escolher por 10 anos, a próxima década,
que tu preferiria? $1 milhão ou 5,5 milhões de reais? E por quê? Eu preferiria 5,5 milhões de reais se fosse investido lá nos fundos da Dália, que é onde eu boto 90% do meu patrimônio. Show. Yes. Bela Então, resposta. Se fosse CDI, aí eu prefiro dólar, mas pô, como a gente pode fazer coisas diferentes lá, então 5,5 milhões de reais investido, desde que seja investido nos fundos da Dália lá, que é o que eu faço com minha poupança. Show de bola. Zé, já queria te agradecer, né, de antemão aqui. Muito obrigado por ter vindo. O Zé, obviamente, não é daqui de Porto Alegre, veio até aqui para nos, enfim, entre outras agendas, fazer esse episódio com a gente tem outras agendas com ele. Queria te agradecer e queria te permitir o espaço para também divulgar a Dália, como que encontra vocês, onde vocês estão, como dá para investir, o que está aberto, fechado, enfim. Como dá para encontrar o Zé, se ele quiser aparecer por aí, né, enfim. Pô, meu irmão, obrigado pela oportunidade. É sempre, o tempo voa, assim, é divertido, quando a gente se encontra. Mas assusta, né? É? Assusta, né? É divertido, mas assusta. Né? Acontece. Quem quiser saber mais, segue, número 1, fala com o seu assessor da Faz Capital. Pô, eles conhecem tudo lá da Dália, eles ligam pra gente, liga pra Gabi, que tá aqui no backstage aqui. Ela não gosta de aparecer, então, mas ela tá aqui. Nós vamos filmar ela depois, então. Isso. Ela vai dar uma palavra depois. Isso. Caraca, excelente ideia, Juliana. Pô, finalmente. Vai fazer a estreia dela em podcast. Vai pensando aí, Gabi. Fala com o seu assessor da Faz, ou então entra no Instagram, Dália Capital, ou no nosso site, daliacapital.com.br. Lá dá para se registrar. Quem gosta de sistemas, China, Estados Unidos, tecnologia, política, eleição, bolsa. A gente fala um pouco sobre isso. As cartas, quem escreve é o Irai, meu sócio, e ele escreve super bem. O Maroc conhece, Juliana conhece. Ele que fala muito sobre essas histórias que a gente conversou aqui hoje. Só que ele consegue fazer isso em 2 páginas, indo direto ao ponto, de uma forma que, até no mundo em que a atenção é um ativo incrivelmente raro, até criança consegue ler a carta. Ele escreve tão bem, que ele é considerado, para vocês terem uma ideia, 80% Warren Buffett e 20% Machado de Assis, lá na Faria Lima. Então, vale a pena quem gostar dessas coisas se registrar lá. Eu queria agradecer. Obrigado, gente. Imagina. Nós que agradecemos, que eu acho que a tua linguagem ela é muito simples. Tem muito conhecimento aqui, e a gente sabe disso, mas tu traz de uma forma muito simples, e esse é o ponto, né? Não adianta a gente ficar no financeiro falando um monte de termo que só nós do mercado financeiro entendemos, mas tu traz de uma forma muito simples. Então, muito obrigada e foi uma aula. Isso transmite nas cartas, eu recomendo realmente. De várias casas, eu destacaria a Dália aqui com uma linguagem realmente simples. Temas urgentes, digamos assim, com analogias com a realidade que ficou mais fácil de digerir, né? Informação que é difícil, e de verdade, parabéns pelo trabalho. E acompanha eles no site, enfim, nos demais portais. Então, galera, a gente chegou ao final aqui. Obrigado a quem ficou até aqui como telespectador ou como ouvinte no Spotify e YouTube. Não deixe de se inscrever no YouTube, ativar o sininho. Também nos seguir no Spotify. Fiquem à vontade, que preferirem de escolher de canal. Mais uma vez, obrigado. E até a terça que vem, às 19 horas, com outro convidado aqui no Fast Talks. Muito obrigado. Obrigada.